Olá! Quando a gente pensa na palavra igreja, o que geralmente vem à mente? Um prédio, uma construção, certo? Bom, hoje a gente vai explorar uma ideia um pouco diferente e bem fascinante. A igreja local não como um lugar, mas como um conceito. Um lar espiritual, uma espécie de embaixada para cidadãos de outro reino. Vamos mergulhar nessa metáfora? Sabe aquela sensação de não se encaixar 100%? De estar num lugar, mas sentir que, no fundo, não pertence totalmente àquele ambiente? Acho que todo mundo já se sentiu um pouco deslocado em algum momento. A questão que a gente vai investigar é: e se essa sensação de ser um forasteiro tivesse um significado espiritual mais profundo? E essa ideia vem de longe. Nossa análise de hoje é baseada na primeira carta de Pedro. Naquela época, ele estava escrevendo para cristãos que enfrentavam muita perseguição. E ele os chamava justamente assim: estrangeiros, peregrinos e exilados. A ideia central aqui é bem clara. Para os fiéis, a terra é uma morada temporária. Ok, se esta é uma residência temporária, isso nos leva direto ao nosso primeiro grande ponto. O que significa então ser um cidadão de outro reino? A analogia usada na fonte é poderosa. Pense só no embaixador. Ele mora num país estrangeiro, aprende a cultura, a língua, mas a sua lealdade, a sua cidadania pertence ao seu país de origem. A perspectiva apresentada aqui é muito parecida. A ideia é que os cristãos vivem no mundo, mas a sua verdadeira lealdade e cidadania pertencem ao reino de Deus. Certo, então, se os fiéis são como cidadãos morando no exterior, onde é que eles encontram apoio e refúgio? É aí que entra a metáfora central desta análise, a embaixada espiritual. A proposta é que a igreja local foi estabelecida por Deus para ser exatamente isso. E olha que interessante a distinção que este ponto faz. A igreja local, nessa visão, não é o prédio físico, mas sim uma casa espiritual. Não é uma organização formal, mas uma comunidade de pessoas unidas pela fé. E, muito importante, não é um clube social, e sim uma família. O foco muda totalmente do lugar para as pessoas e para os relacionamentos entre elas. E este versículo-chave destacado na fonte amarra essa ideia perfeitamente. Pedro usa essa imagem de pedras vivas para falar das pessoas. Quer dizer, cada indivíduo é um bloco de construção, que junto com os outros forma essa tal casa espiritual. A igreja, então, é um organismo vivo, feito de gente. Então tá, se os membros da igreja são como embaixadores em terra estrangeira, quais seriam as suas responsabilidades dentro dessa embaixada? Vamos ver o que a análise nos diz? A fonte identifica duas responsabilidades principais para esses embaixadores. É uma estrutura bem clara. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira grande responsabilidade é o amor mútuo. E não é um sentimento superficial. O texto enfatiza que precisa ser um amor sincero, de todo o coração. É apresentado quase como uma nova capacidade moral, algo que vem junto com a cidadania no reino de Deus. É o pilar que sustenta a comunidade. A segunda responsabilidade é a busca pelo crescimento espiritual. A metáfora aqui também é muito forte, a do leite espiritual puro. Esse leite, segundo o texto, é a palavra de Deus. A lógica é simples. Assim como um bebê precisa de leite para crescer forte, o fiel precisa da palavra para amadurecer na sua jornada de fé. E quando essas responsabilidades são cumpridas, a comunidade se fortalece. E com isso, claro, vêm os benefícios. A embaixada não é só um lugar de trabalho. Ela também é um refúgio seguro. O ponto aqui é crucial. Num mundo que muitas vezes parece confuso, cheio de estradas tortuosas, a igreja local funcionaria como um abrigo, um lugar para receber uma direção clara, encontrar apoio e se proteger das tempestades lá de fora. É a imagem de um verdadeiro porto seguro no meio do caos. E o que define essa comunidade na prática? Bom, é um espaço de compromisso espiritual que todos compartilham. É também uma fonte de encorajamento, onde as pessoas se estimulam a seguir em frente. E, por fim, é o lugar do treinamento, o ambiente onde a vida de embaixador é praticada e aprimorada. Para a gente ir finalizando, como é que essa conexão, tanto com o país de origem, quanto com os outros embaixadores, é mantida forte e saudável? O material deixa bem claro que fazer parte dessa comunidade não é só sobre receber benefícios. Envolve participar ativamente, ter compromisso e, um ponto super importante, prestar contas uns aos outros. Em outras palavras, é uma via de mão dupla. Os privilégios andam de mãos dadas com as responsabilidades para manter a embaixada funcionando bem. E para concluir, fica uma pergunta poderosa para reflexão. A comunidade da qual fazemos parte
tem de fato funcionado como um refúgio seguro, ela cumpre esse propósito de ser uma embaixada espiritual, é um pensamento que nos convida a olhar para dentro de nós e para a nossa volta. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.